Olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e integrante da equipe da Central de Vestibulares aqui do Liceu Jardim. E ufa, terminaram as provas das primeiras fases dos grandes vestibulares, a saber, Unesp, Unicamp, Fuvest, e agora você deve estar preocupado com a sua preparação para a segunda fase. E o que os nossos professores resolveram fazer? Eles resolveram gravar algumas aulas com dicas, com resolução de exercícios, com algumas orientações para você ficar um pouco mais tranquilo e ter aquele desempenho legal que você espera para que você possa ingressar na tão sonhada vaga na universidade. E agora o vídeo será gravado pelo professor Abreu, professor de Química aqui no Liceu Jardim. Olá, alunos! Para fazer a revisão de segunda fase, eu escolhi para vocês o tema de equilíbrio químico, como uma questão clássica de equilíbrio que eu tirei da Fuvest 2009. Eu vou ler esse exercício para vocês, mostrando que ele vai trabalhar com pH, equacionamento de equações e deslocamento de equilíbrio, tudo aquilo que vocês estudaram ao longo do ano. Para isso eu vou ler essa questão da seguinte maneira. Eu leio e depois disso a gente vai para a lousa para mostrar a resolução. Vamos lá. Compostos de enxofre 4. O que significa esse 4 ao lado do enxofre? Toda vez que você colocar esse algarismo romano ao lado do nome, significa que você está mostrando o NOx desse enxofre. Então, compostos de enxofre de NOx 4 podem ser adicionados ao vinho como conservantes, a depender do pH do meio. Irão predominar diferentes espécies químicas de enxofre 4 em solução aquosa, conforme mostra a tabela. Então ele dá diferentes pHs e qual é o composto de enxofre 4 que vai predominar na solução. Então em água, então observem que ele está falando em água. Consequentemente, na equação, nós vamos colocar a fórmula da água. As espécies químicas SO2 aquoso e o HSO3- aquoso estão em equilíbrio. Significa, desse lado eu não vou ter hidrogênio, do outro lado eu não tenho. Consequentemente, eu vou colocar água para reagir com SO2 para a formação disso aqui. O que será que vai formar junto? Escreva a equação química balanceada que representa esse equilíbrio. Consequentemente, a gente vai fazer essa equação e essa equação vai ser necessária para responder as demais questões. Item B. Explique por que em soluções aquosas com pH baixo predomina o SO2 e não o HSO3. Uma vez tendo a equação do equilíbrio, você vai poder observar que o deslocamento de equilíbrio vai mostrar que vai predominar um em detrimento ao outro. E no item C, ele vai pedir para a gente falar o seguinte: analisou-se uma amostra de vinho a 25 graus Celsius, encontrando-se uma concentração de íons OH- igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Então, olha, ele está me dando a concentração do OH-. Ele faz isso para dificultar. Observe que a gente não vai trabalhar com OH-, mas ele dá aqui o OH- para dar aquela dificultadinha. Nessas condições, qual deve ser o composto de enxofre 4 predominante? Então, uma vez tendo o pH descoberto, você vai para a tabela e vai perceber qual é a substância em maior quantidade. Com isso, gente, nós vamos para a lousa agora para responder essa questão. Quem quiser fazendo essa questão sozinho, espera que eu já dou a resolução. Obrigado. Bom, como a gente acabou de fazer a leitura do exercício, vamos resolvê-lo. Lembra que eu disse? Aqui não tem H, aqui tem o H. Consequentemente, a água ela vai estar desse lado. Colocando um dos Hs e o O junto com SO2, forma o bisulfito. Consequentemente, sobra um H+ desse lado. Tá? Então, o equilíbrio do item A é justamente esse. O SO2 com água, dando o HSO3- e o H+. E aí, se desenha o exercício para o item B. Se você não acertar esse item A, você definitivamente não iria conseguir responder o item B. Por isso que é importante a gente equacionar direito um exercício, tá? Lembrem-se, na segunda fase vocês terão muitos itens de fazer um equacionamento de reação, tá? Independentemente se é da inorgânica, se é da físico-química ou da química orgânica, equacionar uma reação é super importante. E aí no item B, ele está perguntando por que numa soluções com pH baixo existe o predomínio da substância SO2-, tá? Então, como eu coloquei, se você diminuir o pH da solução, você estará aumentando a concentração de H+. Tudo bem? Para isso, se você aumenta a concentração de H+, olhando o equilíbrio do item A, esse equilíbrio será deslocado para a esquerda. Portanto, vai ter uma predominância do SO2
na solução, tudo bem? Então, de maneira mnemônica, pH baixo, concentração de H mais alta, com deslocamento para esquerda. A forma como você vai redigir não importa, importa é que você tem que fazer essa relação na sua resposta, tudo bem? Já o item C, ele diz o seguinte: a concentração do OH- na solução é igual a 10 a menos 10. Aqui, acho que fica melhor, né, gente? Se a concentração do OH- em solução é 10 a menos 10, a gente pode ter certeza, usando essa continha, vendo o valor do KW que ele deu no dado, que a concentração de H+ é 10 a menos 4. Consequentemente, tirando o colog de 10 a menos 4, a gente encontra o pH igual a 4. Olhando o quadrinho, o pH 4 vai ter a predominância do hidrogênio sulfito. Tudo bem? Observem, foi um exercício que trabalhou principais coisas: equacionamento, deslocamento de equilíbrio, cálculo de pH. É um exercício completo de equilíbrio que aborda muitas partes do equilíbrio que você fez ao longo do ano. Tudo bem? Gente, vocês estão muito preparados para fazer isso, tá? Lembrem-se de tudo que a gente falou e uma ótima prova para vocês. Estaremos torcendo e rezando para todos. Obrigado.